sequência ao nosso fórum, com a conferência do professor Antônio Carlos dos Santos, que eu tenho o prazer, então, de apresentar. O professor Antônio Carlos dos Santos é mestre em filosofia pela USP, é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, juntamente com a Universidade de Paris 10 Nanterre, e fez pós-doutorado também em filosofia na Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Ele é professor colaborador do grupo de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal da Bahia e membro do corpo de pós-graduação em meio ambiente de desenvolvimento da Universidade Federal do Justiça sobre este grupo de pós-graduação. Ele é também avaliador do programa de capacitação do plano finais do INEP, pesquisador da Fundação Doutorado de Ciências, publicou livros, tem experiência na ordinária de filosofia, com ênfase em história da filosofia moderna, ética de filosofia política e ética ambiental, que também consultou da CAPES na área interdisciplinar. É um prazer de trazer para vocês, meu colega e amigo, Antônio Carlos Santos. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a Sra. Maria das Graças, enormemente, não só pela apresentação, né, mas também pela sugestão de me convidar, pelo convite de vir participar desse fórum. Ao Jorge, um amigo já de alguns anos, né, em que eu respeito, admiro há um bom tempo, e pela oportunidade, né, de conhecer novas pessoas, de passar esses dias convivendo, aprendendo um pouco mais, né. Então, eu fui convidado para falar sobre o tema desigualdades regionais e produção científica e ciência, e eu tomei a liberdade de, dentro desse tema que é um tanto amplo, me concentrar no Nordeste e especificamente no PRODEMA, que é um Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, é uma experiência única no Brasil, é uma experiência que está sendo bem sucedida e razão pela qual eu vou fazer esse trajeto aí de Nordeste e me concentrar no PRODEMA. Eu vou falar dali, porque daqui a pouco eu vou usar alguns slides, aí vai facilitar a minha exposição. Bom, tá, obrigado. Em Sobrados e no Campos, Gilberto Freire registra as mudanças ocorridas com Recife após o domínio na nudez do conde Maurício de Nassau. Afirma Gilberto Freire, e eu vou citar. O simples povoado de pescadores em volta de uma igrejinha e com toda a sombra feudal e eclesiástica de Olinda para abafá-lo, se desenvolveram na melhor cidade da colônia e talvez do continente. Sobrados de 4 andares, palácios de rei, pontes, canais, jardim botânico, jardim zoológico, observatório, igrejas de religião de Calvino, sinagoga, muito judeu. Estrangeiro das procedências mais diversas. Todas as condições para uma urbanização intensamente vertical. Fora esta a primeira grande aventura da liberdade, o primeiro grande contato com o mundo, com a Europa nova, burguesa e industrial, que tivera a colônia portuguesa da América, até então conservada em virgindade quase absoluta. Fim da citação. Então, antes mesmo dos portugueses se instalarem pelo Brasil de forma direta, algo que só iria acontecer um século mais tarde, após a chegada da família real em 1808, a colônia fora civilizada pela Holanda ao longo de 24 anos. E em 7 das 19 capitanias em que se dividiu o Brasil do século XVII. Inexoravelmente, o desenvolvimento do Brasil começou pelo Nordeste. Mas, com a expulsão dos holandeses e com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a riqueza foi deslocada e o próprio Nordeste perdeu suas forças e o eixo do desenvolvimento.
Como diz Nelson Saldanha, há um bom tempo, eu cito, o Nordeste é uma espécie de terceiro mundo. É uma espécie de terceiro mundo dentro do Brasil. E, entretanto, já foi centro, já foi eixo histórico e decisivo e marco cultural com força própria. Fim da citação. Após longos anos de políticas equivocadas sobre o desenvolvimento da região, vê-se que novas perspectivas têm sido apontadas nos últimos 20 anos, ao menos. Assim, o objetivo deste texto é analisar em que medida as desigualdades regionais acompanham proporcionalmente o nível de desenvolvimento científico do país, focando o Nordeste brasileiro como locus da primeira experiência de desenvolvimento e como somente após os anos 50 do século passado passou a haver, por parte do governo brasileiro, uma política específica de fomento à produção científica na região, visando assim minorar as desigualdades sociais e científicas, tomando especificamente como exemplo a experiência do PRODEM, esse Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente. O presente texto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, será analisado o Nordeste como foco inicial do desenvolvimento brasileiro, a partir do período em que os holandeses aqui se instalaram. Na segunda, será examinado o longo período que o Nordeste deixa de ser eixo do Brasil e passou a ser visto como estorvo para o desenvolvimento do país. Finalmente, na terceira parte, será debatida a institucionalização de um programa de pós-graduação em rede, enquanto política de Estado para focar o desenvolvimento do Nordeste a partir de uma ótica sustentável, encabeçada pela produção científica da região. Com este trajeto, espera-se que o leitor possa entender, e os senhores que estão aqui na plateia, entender que, do ponto de vista da partida, com este trajeto, espera-se que o leitor possa entender que o ponto de partida desta análise é o Nordeste, e a ele será retornado, visando entender que o desenvolvimento científico não se faz sem longo investimento público, preciso, focado numa área, e que talvez seja a melhor forma de minorar as desigualdades regionais, e como o Renato falou, não há só desigualdades regionais, as desigualdades regionais estão também ligadas às desigualdades sociais, e que talvez seja a melhor forma de minorar as desigualdades, sejam elas científicas ou, como eu falei há pouco, sociais. Então, eu começo a primeira parte. Se em 1624 a Holanda, por meio das Companhias das Índias Orientais, invadiu Salvador e provocou prejuízo aos seus cofres, o mesmo não se pode dizer em 1630, quando a própria companhia invade Recife, considerada a mais rica região produtora do Brasil, na época, e lá se instala há 24 anos. Grosso modo, este período é dividido cronologicamente em 3 fases. Na primeira, entre 1630 e 1637, é caracterizada pela resistência dos lusos brasileiros no interior do país. A segunda, entre 1637 e 1644, a fase de prosperidade, chamada de período nassauviano, de Nassau. Finalmente, a terceira fase entre 1645 e 1654, que é a época da guerra, e esta guerra resultaria na expulsão dos invasores das terras nordestinas. Mas o período de ouro, de fato, do desenvolvimento do Nordeste é entre 1637 e 44, que são apenas 7 anos. Número até cabalístico, para quem acredita. Justamente os 7 anos governados por Maurício de Nassau. Quer dizer, quem foi Maurício de Nassau? Ele é alemão, muitos dizem que ele é holandês, mas na verdade ele é um alemão. Nasceu em 1604, portanto chegou aqui muito jovem, teve uma formação humanista na Universidade